falo agora então com a representante da Elektro, a Dulce Aparecida. Dulce, fala um pouquinho então para a gente o que foi acordado nessa reunião com os vereadores, a posição da Elektro e o que a população pode esperar de alguma ação imediata de vocês. Tem alguma análise para isso? Como que vai funcionar nos próximos dias sobre essas constantes quedas que o município está sofrendo? Boa tarde, né? Foi uma reunião muito produtiva, né? A gente firmou um acordo aí de fazer um cronograma de melhorias. Existe sim necessidade de se fazer alguns estudos, né, para levantar quais são os problemas efetivos e localizados de algumas situações. A nossa área técnica vai fazer isso. Em 30 dias a gente vai voltar a apresentar aí dentro, após essa análise, será feito um cronograma, né, para evidenciar e mostrar em quanto tempo a gente consegue, é possível fazer o que será necessário. Como o nosso gerente Wagner Koyenka disse, pode haver situações que serão resolvidas de imediato, né? Algumas outras entrarão em planejamento para que se faça obras de melhoria, o que for necessário ser feito. É importante frisar que nós estamos passando por um momento atípico, que são as altas temperaturas, né? Todos nós, enquanto consumidores, enquanto pessoas, precisamos também ter consciência de usar a energia elétrica com consciência, apesar do calor, né? Porque ninguém esperava por isso. É uma situação atípica e isso também exige bastante da rede. Então a gente conta sempre com a consciência, o uso consciente de energia. Então, apagar a luz, desligar o ventilador, desligar o ar-condicionado ao sair do local em que estava sendo usado, para evitar termos um acúmulo de consumo que pode, sim, sobrecarregar determinados locais, determinados sistemas. Então, no caso, então, seria, pela análise inicial, a população que está contribuindo para que essas quedas de energia aconteçam, e não a ANEEL que faz o seu trabalho para poder gerar energia. A princípio, é assim, não é que a população, nós todos, em função do calor excessivo, estamos utilizando mais os equipamentos de refrigeração, adquirimos novos equipamentos, né? E isso fez com que aumentasse excessivamente o consumo. O nosso gerente de subestações citou ali que o consumo médio da cidade de Fernandópolis é em torno de 35 MVA, ou seja, megawatts e amperes. De um dia para o outro aumentou 5, então foi para 40. Então isso é significativo por quê? Porque nós estamos utilizando mais os equipamentos e muitos outros compraram novos equipamentos, né? Então, o que a gente pede? Até que a gente, enquanto concessionária, consiga fazer algo para que não aconteça novamente, para nos prepararmos para futuramente não ter esses problemas, a gente conta também sempre com o uso consciente. Além do que, o uso consciente é a sustentabilidade do planeta, né? A energia elétrica é um bem finito, né? Ela é gerada hoje pela hidrelétrica. Nós temos muitos sistemas fotovoltaicos que são produzidos pelo sol. Então, em função disso, a gente também acaba tendo mais desleixo, né? Vou dizer assim, a gente usa mais à vontade, né? E nesse momento específico, a gente está tendo muito problema por conta do calor excessivo e do aumento da utilização desses equipamentos, que impactam, né, diretamente na rede elétrica, que deveria, assim, deveria estar preparada? Poderia ser, mas assim, nunca aconteceu isso, né? A gente está passando por um momento totalmente atípico. A gente sabe também que, além desse momento atípico, nosso município também, fora desse momento atípico, também vive várias e constantes quedas de energia em vários bairros do nosso município. Você falou sobre essa questão de análises. Qual é a análise que a Elektro vai fazer no nosso município para poder, nesses 30 dias, trazer uma solução a curto prazo para a população?
Então, eles citaram muito a questão do bairro universitário, né, que é o que sempre tem se manifestado com situações mais diárias, né, situações de desligamentos ou de baixa tensão. Então, especificamente será feito um trabalho naquela região de levantamento do sistema elétrico, das cargas que estão sendo jogadas, utilizadas nesse sistema, para ver o que será necessário fazer, se é só trocar um transformador, ou se precisa fazer um desmembramento de setor, ou se precisa fazer uma melhoria em toda a rede elétrica. São essas situações que serão averiguadas, que serão feitos os levantamentos, né, que serão feitos os estudos técnicos para ver o que é necessário ser feito. E aí, depois de 30 dias, a gente se reúne novamente para apresentar o cronograma, dizer o que precisa ser feito e como será feito. A gente sabe também que a queda de energia na área rural do nosso município. E como que vocês vão fazer essas análises com relação à área rural, que a gente sabe que também tem um impacto e que demora um pouco para essa energia voltar? A área rural, ela é muito impactada pela vegetação, né? Então, assim, a rede rural, a rede de energia elétrica, como a gente até disse lá durante todo o tempo, ela é aérea, exposta ao tempo. Então, a área rural, a gente tem muito a questão da vegetação. Se dá um vento, né, se vem a chuva, pode cair um raio e desligar o sistema, até por precaução mesmo, para evitar um dano maior na rede, ou na própria residência, ou na propriedade do cliente. Além disso, existem muitos locais, quando você constrói uma rede, existe a distância que tem que ser, que a gente chama servidão de passagem. Então, ali não pode ser plantado, não pode ser feito nada. E, às vezes, o proprietário rural, ele planta longe, dentro do espaço. Porém, ele planta, por exemplo, eucalipto, e aí, com o vento, ele vai, né? Ele acaba indo. Seringueiras, né? Coqueiros. Então, assim, esse tipo de vegetação, mesmo ele estando plantado dentro da faixa correta, da distância necessária exigida, com o vento ele é jogado para a rede e acaba causando isso. Nos atendimentos rurais, eles são, é lógico que quando há um desligamento na cidade e no rural, a prioridade a cidade, porque atinge muito mais consumidores. Mas o cliente rural, ele também será atendido dentro das análises do seguinte: qual é o maior impacto, quantas propriedades estão desligadas, se há pessoas lá portadoras, né, precisando do equipamento vital, por exemplo, se tem uma granja, por exemplo, que todos esses clientes eles têm prioridade em detrimento a outros que depois vão entrando no planejamento do atendimento. Mas é importante destacar que é o seguinte: a concessionária jamais quer deixar ninguém sem energia, né? O sistema elétrico, infelizmente, né, no nosso país, ou felizmente, é a regra, ele é ao tempo, então ele está suscetível a isso. E a gente sempre trabalha para atender no menor tempo possível. Então, a população, especialmente aqui da cidade de Fernandópolis, pode esperar, então, que pelo menos nos primeiros 30 dias, um dos bairros será analisado. E aí, no decorrer do tempo, os outros bairros também vão receber esse mesmo carinho, digamos assim, da empresa, né? Eu falo assim, é importante deixar claro o seguinte, gente: nós estamos sempre dando atenção, né? A gente, enquanto concessionária, que eu falei, a gente não quer em nenhum momento deixar o cliente sem energia, o nosso consumidor sem energia, porque nós estamos deixando também de faturar, né? Mas, como disse, o sistema elétrico, ele está ao tempo. E a população de Fernandópolis pode esperar que sim, a princípio a gente inicia pelo bairro universitário, vizinhança, naquele setor, e posteriormente a gente vai fazer esse levantamento em toda a cidade para identificar os pontos críticos, e a gente conta também muito com a parceria do poder público, que sempre que tem nos acionado, nos informado das situações pontuais para poder resolver o mais rápido possível. Falo agora com o presidente da Câmara Municipal de Fernandópolis, o vereador João Pedro Siqueira. Presidente, gostaria que você falasse a sua visão dessa reunião junto com os vereadores,
com a equipe da Neoenergia sobre essas constantes quedas de energia que está acontecendo no nosso município. Na sua opinião, foi uma reunião proveitosa? Olha, todo bate-papo, né, que envolve comunidade, que envolve o prestador de serviço, que envolve essas pessoas que buscam a melhoria de atendimento, é importante. Como bem disse o promotor, né, Cleiton, início, olha, não vamos partir para a guerra, vamos conversar. E a conversa, ela é muito proveitosa. Eu creio que saiu aí pelo menos uma data. Olha, até tal dia nós estaremos com este fato resolvido. E também dá mais seriedade, mais consistência a essa busca que a Câmara tem feito aí junto à população de resolver essa questão que, infelizmente, né, tem se agravado. Mas eu tenho certeza que agora nós entramos aí num caminho mais tranquilo que será resolvido em breve. O que está sendo acordado entre a Câmara Municipal, os vereadores e a empresa Neoenergia para passar para a população sobre essas quedas, até o momento? A Neoenergia, a Elektro, eles estão buscando soluções. É claro que não vai, olha, nós estamos aqui, olha, vamos ficar divulgando toda hora, mas foi o que eles disseram e nós temos que dar crédito a isso. Eu creio que nós teremos aí uma solução deste problema no mais tardar em 60 dias. É a promessa que a empresa fez perante a Câmara de Vereadores, que é o representante da população, e o poder público, né, que é através da promotoria pública do nosso município, do Dr. Cleiton. João, é o seguinte, a Câmara de Fernandópolis apresentou para a equipe da Neoenergia uma documentação que a própria empresa exige com relação ao excesso de equipamentos elétricos, o que pode causar queda de energia em um bairro, justamente pelo excesso de aparelhos ligados, que tem como o munícipe passar para a Elektro esse documento, embora muita gente não saiba. O que eles falaram sobre esse assunto? Olha, todos, em qualquer problema, tem alguém que é culpado. Infelizmente, vamos assim dizer, o morador, o usuário da energia pública, às vezes ele acha que se ele comprar um aparelho de ar-condicionado e ele não fizer a informação Elektro para ver se a distribuição de carga para ele está sendo aquela que realmente é necessária, ele vai prejudicar o vizinho, vai prejudicar e assim prejudicando a todos. Às vezes nós temos as nossas próprias culpas e achamos que é do fornecedor. E nós deixamos, não tem problema, é um ar. Aí vem uma geladeira, né? Aí vem um outro aparelho, mais o ventilador, enfim. Então nós temos que cada um ter a sua responsabilidade de buscar munir a fornecedora de energia para que ela realmente repasse para o consumidor aquilo que ele usa, né? Tá. Consumidores vitais também está nesse documento que a Câmara forneceu à Neoenergia, que são aquelas pessoas que não podem ficar sem energia. Também que é um outro público que tem que dar tem que ter uma análise maior. Eles também falaram sobre essa questão. Santa Casa, o que eles falaram com relação a essas quedas de energia? A preocupação é sempre o quê? A vida, a preservação de vida. Se tem uma pessoa que usa um aparelho constantemente na casa dele, a Elektro tem que saber, certo? Porque aí, o que ela vai dar? Um atendimento prioritário. Por exemplo, o hospital ele tem que ter lá o seu próprio gerador, mas a Elektro já conhece que o hospital você sabe onde que está. Mas aquela pessoa que é deficiente, que está com problema de respiração e que usa aquele aparelhinho que melhora a sua respiração, ele tem que comunicar a Elektro. Porque se houver alguma queda de energia, a Elektro vai avisá-lo, olha, tal dia vai faltar energia, para que eles providenciem o remanejamento desta pessoa para um outro local onde não vai faltar energia, ou que compre um próprio gerador ali, ou que tenha, né? E poderá também ser beneficiada. As pessoas, a Elektro deu um ponto importante, que tem pessoas que têm o direito de uma energia com menos custo e que às vezes não busca a concessionária para fornecer esses dados para que ela seja beneficiada. Então é essa ligação que não está tendo assim muita, realmente a linha direta, né? O consumidor
não comunica a Electro não vai adivinhar, não tem como. Então nós que temos que buscar os nossos direitos também dentro disso. Nessa reunião, então, foi acordado até o momento que será ter inicialmente um prazo de 30 dias para análise e mapeamento, seria isso? Exatamente, dentro desses 30 dias vai ter uma análise e mapeamento e talvez já a solução, mas talvez será necessário um pouco mais de dias para resolver de vez a questão. A Câmara, então, fica aguardando o posicionamento para continuar acompanhando, né? É isso, esse é o propósito nosso. Nós queremos solução, porque só reunião não vai resolver nada. Já fizemos várias, mas hoje eu acho que, de fato, esclareceu melhor e nós temos aí um cronograma de datas para a solução do problema em definitivo, creio eu. Ao meu lado, o promotor do Ministério Público Estadual, o Dr. Cleiton Luiz da Silva. Gostaria que o senhor falasse, então, um resumo, um parecer dessa reunião que foi feita com os vereadores aqui da Câmara Municipal, com a equipe da Neoenergia. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. É um prazer falar com vocês, da Difusora. E nós tivemos aqui uma reunião que eu julgo que foi produtiva, foi um contato inicial, né? Por parte do Poder Legislativo, todos os vereadores, representantes da Electro que vieram com todas as suas representações de gerência e representação local, e a promotoria, no caso, a promotoria do consumidor, né, com o objetivo de tentar tutelar o interesse daqueles que são os consumidores de energia elétrica na cidade, haja vista o registro que tem tanto acontecido na promotoria quanto aos próprios vereadores de alguns episódios de interrupção constantes na cidade. É uma questão complexa, né? Foram abordados aqui diversos pontos de vista. A Electro trouxe uma explanação técnica dos serviços que eles já têm desempenhado, dos investimentos que eles têm realizados na rede, tanto de Fernandópolis como na região. Foi bastante esclarecedora da parte deles, para nós que somos leigos na matéria, mas nós tentamos pontuar alguns aspectos objetivos, né? E um deles que eu entendo que foi bastante interessante foi já estabelecer uma prioridade de alguns bairros, especialmente, né, o bairro universitário, que é uma demanda maior, em que a Electro se comprometeu, dentro de um prazo inicial máximo de 30 dias, a fazer um levantamento com a identificação das causas e a apresentação de um cronograma de melhorias, né? Eles têm consciência de que há ali uma necessidade de atualização de transformador e de rede. Então eu entendo que esse primeiro contato, essa primeira reunião foi muito produtiva, interessante porque saiu dela um aspecto objetivo, e como eu realcei na minha fala, o nosso interesse é evitar, né, um litígio judicial, porque começa a haver o litígio judicial, a gente acaba não resolvendo, há a condenação da empresa. Então a participação nossa foi nesse propósito, de tentar estabelecer um canal de comunicação e de consenso na resolução do problema. A gente sabe que a Neoenergia apresenta, e não é de hoje, muitos problemas justamente com queda de energia. Eles falaram sobre a questão da população não informar a Neoenergia do alto consumo de energia dentro de residências, e pode ser um problema dessas quedas, né? O que a promotoria analisa sobre essa resposta da Neoenergia? Nós temos uma questão que, como eu ressaltei, que foge um pouco do aspecto da promotoria, que é o aspecto técnico, né? A nossa participação nesse encontro é trazer o aspecto jurídico, né? Juridicamente, a Electro é uma empresa prestadora de serviço público, de serviço, né? A um consumidor final, e eles teriam a obrigação de prestar esse serviço de forma adequada. Eles pontuaram essa questão técnica de que há algumas formas que o morador, o consumidor utiliza, e que isso pode causar uma sobrecarga na rede. Então eu acredito que isso se resolve também com orientação, né? A própria Electro disse que tem algumas ações no sentido de trazer esclarecimento à população, e até mesmo esse tipo de encontro, a participação da comunidade para ter informação sobre essa questão da rede, eu acho que é bastante interessante. Foge até a questão jurídica, né? Uma questão de informação da comunidade que cabe à Electro, cabe à Câmara e também à imprensa nesse papel que vocês desempenham aqui, para a gente dizer para a população, né, de sempre que possível levar o conhecimento da Electro, essas questões de queda, e tomar cuidado com aparelhos, né, com qualquer tipo de apresentação que for trazida à população como solução, que na verdade pode ser um problema.